Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a esta primeira edição do Entela Live. Eu sou a Ana Regina Ramos e tenho aqui comigo para falar sobre esta nova rubrica que vamos estrear, exatamente, que vamos estrear hoje, a Joana Aleixo. Olá, Joana. Olá, boa noite. Só um bocadinho, estamos aqui em direto para o Facebook e para o Instagram. E, portanto, estamos só aqui neste compasso de espera para conseguirmos transmitir o mesmo pelas duas plataformas. Ora, Joana, não sei se estás aqui já. Eu vou-te fazer um pedido aqui para entrares na live no Instagram. Acho que já enviei, Ana. Acho que sim, acho que já está. Ok. Já estamos quase. Só este compasso de espera, agora sim, já estamos aqui nos dois locais. Vou voltar a dizer-te boa noite e bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada. Ora, esta é a primeira edição do Entela Live, como eu disse ainda há pouco. O Entela, que é uma rubrica pela qual a Joana Aleixo é responsável, a Joana Aleixo, que é colaboradora do Jornal Referência. Esta rubrica aborda um bocadinho uma crítica de cinema. Todas as semanas, à sexta-feira, é abordado um filme, um documentário ou uma série que captou aqui a atenção da Joana e decidimos optar por fazer também uma transmissão em direto desta rubrica para podermos aqui, então, fomentar aqui o debate à volta desta área e, como dissemos ontem na apresentação, tentaremos também ir trazendo aqui também outras pessoas para se juntarem à conversa. Por hoje vai ser um bocadinho a apresentação aqui deste novo espaço, aqui por parte da Joana, e vamos também ter tempo de falar sobre os Globos de Ouro, a cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu na noite passada. Agora sim, Joana, deixo-te aqui um bocadinho de espaço para poderes apresentar aqui esta rubrica e o que é que tu fazes semanalmente. Bem, primeiramente, obrigada, Ana, obrigada a todos que estão desse lado a assistir. Como a Ana já disse, estamos aqui a estrear esta nova Entela Live, da rubrica de cinema que escrevo semanalmente para o Jornal Referência, que, na minha opinião, é indicada para os amantes de cinema e, obviamente, também da cultura. Como a Ana já referiu, é uma crónica semanal que parte também da minha opinião sobre alguns conteúdos cinematográficos. Portanto, o Entela surge do meu interesse pessoal pela cultura e um bocadinho mais tarde também pelo cinema. E Ana, deixa-me relembrar, porque acho que não nos podemos esquecer, que o cinema é um meio muito importante e um dos média mais poderosos que existe hoje em dia, e acho que essa realidade é incontornável. Exatamente, Joana. E eu aqui, como não poderia deixar de ser, vou só aqui relembrar que a primeira publicação do Entela foi em outubro do ano passado, e desde então, semanalmente, tens vindo sempre a dar a tua opinião sobre alguns filmes e séries, exatamente por aí vou-te perguntar quais é que foram os filmes, as séries e de tudo que abordaste, o que é que mais te marcou? Então, Ana, como já referiste anteriormente, esta crónica do Entela começou dia 16 de outubro, portanto, ao todo já escrevi cerca de 18 artigos para esta crónica de cinema, que agrega aqui, na totalidade, não só filmes, mas também documentários e séries. Portanto, posso aqui salientar e mencionar, como tu acabaste de me pedir, 3 conteúdos que me marcaram pela positiva, negativa não diria negativamente, mas menos positivamente. Então, começando aqui pela positiva, eu vou dar ênfase primeiramente a um documentário que foi o Secrets of Saqqara Tomb. Este documentário é riquíssimo em termos culturais e espelha a realidade de um sítio, de uma cidade perto do Egito, que é Saqqara, que realmente tem muito valor histórico e espelha a investigação de uma equipa de arqueólogos
E esta tem duas particularidades que eu acho muito interessantes. A primeira é o facto de esta equipa de arqueólogos ser egípcia, porque normalmente nós vemos equipas de outros países neste tipo de explorações, e depois porque existe aqui um lado deste documentário que nem sempre é demonstrado, que é um lado menos positivo, que é nomeadamente a falta de investimento que existe para este tipo de trabalho e que é tão importante. Isto relativamente então ao documentário. Relativamente ao filme, eu tenho que falar do filme Soul, o filme de animação da Disney. A Disney não costuma decepcionar-nos, e neste filme não foi mais uma vez realmente um bom conteúdo que acaba por ser bom para miúdos e graúdos, dizendo aqui um bocadinho e recorrendo à expressão popular, porque é um conteúdo que nos faz refletir sobre a vida e sobre o nosso propósito. Relativamente à série, eu vou dar aqui ênfase ao Alienista, que é uma série que espelha o século XVIII e as doenças mentais, e acho muito, muito pertinente o seu conteúdo e a forma como espelha um século passado. Acho que, na minha opinião, é uma série muito pouco falada, e talvez um pouco desvalorizada, não percebi ainda bem porquê, mas realmente é uma série mesmo muito, muito boa em todos os sentidos, em termos de argumento, do papel que desempenham os atores, é mesmo incrível. E claro, não poderia deixar de citar aqui o The Queen's Gambit, realmente foi uma das minisséries mais faladas, e que a mensagem aqui importante desta série, penso que seja que realmente esta consegue espelhar a importância e o impacto que o cinema pode ter na sociedade. Portanto, estamos aqui a falar de uma série que nos fala de um jogo, que é considerado um desporto, que é o xadrez, e quando esta começa a ter muitas visualizações, os jogos de xadrez começam a esgotar, os livros a falar deste jogo também começam a esgotar, e aqui realmente conseguimos interpretar facilmente a mensagem do poder cinematográfico que esta série nos transmitiu. Agora, menos positivamente, para não utilizar uma palavra menos agradável, temos então relativamente a documentários o The Cecil Hotel. Acho que é uma série que tinha tudo para dar certo e é realmente interessante o tema. No entanto, eu acho que existe aqui uma falha no propósito e na forma como eles exploraram aqui o tema. Portanto, acho que é um tema excelente, muito interessante, mas poderia ter sido explorado de uma forma bastante diferente. Temos também, relativamente a filmes, o #Anne Frank Vidas Paralelas. Portanto, pessoalmente, o tema aqui do Holocausto é algo que me interessa bastante. Se calhar parte um bocadinho também do meu interesse, também pela história, e se calhar sou um bocadinho exigente neste tipo de conteúdo, porque também já vi muita coisa sobre isto. Acho que o filme cai no erro de ser apenas mais um conteúdo. Acho que não nos traz nada de novo e nada que nós já não saibamos. Para além que, e também referi isso no artigo que escrevi, acho que aqui a utilização do hashtag para algo tão importante historicamente acaba por ser um bocadinho ridículo. Portanto, acho que não faz qualquer sentido. Pieces of a Woman também foi um filme que teve uma grande impulsionou realmente bastante gente a comentar, a criticar. Na minha opinião, foi mais alarido do que outra coisa qualquer, porque a primeira parte do filme, aliás, nem é a primeira parte, o primeiro momento do filme foi realmente interessante, mas é um filme de 2 horas e pouco, que os primeiros 15 minutos são interessantes e depois é muito, muito pesado, e acho que não tem qualquer valor cultural nem nenhuma mensagem que possamos tirar dali. Relativamente à série menos positiva, não destaquei assim, não consegui destacar nenhuma, e acho que é um bocadinho por aí.
Muito bem. Joana, deixa-me só lembrar a quem nos está a assistir, podem sempre ver as tuas críticas de cinema, pronto, esta rubrica em jornalreferência.pt. Nós partilhamos também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, divulgamos sempre esta rubrica às sextas-feiras, por isso podem ir ver estes comentários aqui da Joana. Depois, e lembrar também para quem nos está a ver que podem sempre fazer perguntas ou comentários, temos sempre o espaço aqui disponível para fazerem e depois, se assim houver perguntas, também abordaremos aqui e questionaremos aqui a Joana. Depois, Joana, ia também te perguntar, claro que não podia faltar aqui este tema dos Globos de Ouro, que a cerimónia decorreu na noite passada. E foi uma cerimónia muito diferente do habitual, ainda hoje estava a ver também um pouco de como é que tinha sido e lá está, foi através desta forma de videochamada todos nas suas casas e a receberem o prémio dessa forma. E também foi uma cerimónia em que decorreu outra situação também diferente do habitual, que foi a presença de filmes e séries oriundas de plataformas de streaming, como a Netflix e HBO, e entre outros. Por isso, Joana, queria te perguntar exatamente aqui, sei que também alguns dos filmes que escolheste para algumas críticas que já tinhas feito foram exatamente alguns dos nomeados para algumas categorias, e por isso queria saber qual é que foi a tua opinião também desses prémios que foram atribuídos. Então, Ana, como acabaste de referir, de domingo para segunda, não é? Entre a 1 e as 4 da manhã decorreu a gala dos Globos de Ouro, a primeira vez num formato completamente diferente, perante uma situação pandémica e por um contexto completamente atípico. E como tu disseste e bem, e que é importante salientar, foi a primeira vez que foram nomeados conteúdos de plataformas de streaming para a gala dos Globos de Ouro. Portanto, não tiveram opção, vamos ser sinceros, porque num ano que foi o que foi, não é? E já faz um ano que estamos a viver este contexto, a produção e cinematográfica está completamente parada. Portanto, se não houvesse nomeações por parte dos conteúdos das plataformas de streaming, não havia Globos de Ouro, exatamente, nem nomeações. Portanto, também falaste no último mês, é verdade, acabei por escrever 2 artigos que tiveram para nomeação. O Soul foi um deles, nomeado para melhor filme de animação, e a série Rached para melhor série dramática. Portanto, Rached realmente não saiu com nenhum prémio, mas já o filme Soul saiu vencedor do melhor filme de animação. Portanto, posso destacar aqui o The Crown, que foi uma série muito, muito falada ao longo deste último ano e que acabou por receber então o Globo de Ouro de melhor série de televisão dramática, Sobreviver na América com melhor filme e melhor realizador, e aqui já vou também daqui a pouco tirar aqui uma nota muito importante, Os Sete de Chicago como melhor argumento, Soul como melhor filme de animação, como eu referi mesmo há pouquinho, e o The Queen's Gambit, que também não foi este mês que escrevi, mas já escrevi um artigo sobre esta série, que ganhou como melhor minissérie, e mesmo a protagonista, a atriz principal, também ganhou como melhor atriz de minissérie. Portanto, obviamente que isto de uma forma geral, melhor série, melhor filme, melhor argumento, são 25 as categorias dos Globos, portanto, existem muitos prémios aqui envolvidos, obviamente que estamos aqui a falar de uma forma genérica e das categorias que acabam por ser mais importantes. Queria dizer que
é muito importante e acaba por ser até um dado histórico. Este ano foi a primeira vez que, nas distinções individuais, foi a primeira vez que foram nomeadas 3 mulheres na categoria de melhor realizador. Portanto, até este ano apenas tinha sido no máximo uma mulher nomeada para esta categoria. Este ano contamos com 3 mulheres nesta categoria e ganhou uma mulher, que foi Chloe Zhao, pela produção, aliás, pela realização do filme do Sobreviver na América. Portanto, acho bastante importante aqui este dado, porque são coisas que, infelizmente, deveriam de ser normais, mas nem sempre são. Relativamente, então, à minha opinião sobre os vencedores e os nomeados. Eu acho, sinceramente, que esta nomeação e que os vencedores, acho que acabou por partir de uma escolha bastante coerente. Portanto, as nomeações também acho que foram nomeações coerentes, obviamente, e apesar de não ter visto todos os conteúdos, acho que é impossível ter visto todos os conteúdos e vejo muitos mesmo, mas de uma forma geral, acho que foi realmente, as nomeações de uma forma geral foram bem escolhidas, e obviamente que aqui contamos com plataformas de streaming como a Netflix, a HBO, a Disney Plus, que foram obviamente, há mais, houve mais plataformas com algumas poucas, mas algumas nomeações, mas temos obviamente de ter em conta que estas são as consideradas maiores, e a maior, obviamente, neste momento é a Netflix. Por isso, acho que as nomeações foram bastante coerentes e que agora os prémios também acho que vêm a refletir uma coerência que já tinha sido praticada para a nomeação dos filmes, das séries e dos conteúdos inicialmente. Por isso, acho que de uma forma geral, The Queen's Gambit, sem dúvida que o prémio foi muito bem entregue. The Crown, apesar de estou a ver, ainda não vi tudo, mas também incrível, acho que nem há ninguém que acabe por contrapor esta opinião e pela riqueza de todo o panorama. E, portanto, aqui o Soul, também já referi há bocado, da Disney, mais uma vez ganhou, portanto já não é a primeira vez que a Disney também ganha com os seus filmes na categoria de animação, e acho que também foi muito bem entregue pela criatividade e originalidade, que eu acho que são fatores que realmente um filme de animação tem obrigatoriamente que ter. Exatamente, Joana. E entretanto, já tivemos aqui um comentário aqui no nosso Instagram acerca das plataformas de streaming, que era exatamente a minha próxima questão para ti. Não poderia deixar de ser também esta questão das plataformas de streaming, e eu queria te perguntar o que é que achaste da inclusão. Já falaste há pouco um bocadinho sobre isso, mas gostava que desenvolvesses mais um pouco sobre esta inclusão das plataformas de streaming. Agora, toda a gente, no fundo, ou a maior parte das pessoas está em casa, e a forma de verem filmes, já que não há cinema presencial, é através do computador e plataformas de streaming. Exatamente. Então, aproveito para dizer, e a Ana já referiu, podem fazer as vossas questões, tanto no Facebook como no Instagram. Então, eu acho que o que aconteceu este ano foi muito, muito importante para que haja aqui uma revolução nos conteúdos cinematográficos e no valor que as plataformas de streaming têm para o cinema e, obviamente, para a cultura. Como referi há bocado, entraram várias nomeações de diversas plataformas de streaming, nomeadamente a Netflix, a HBO, Disney Plus, mas temos que ter em conta que, obviamente, que a produtora e a distribuidora de filmes da Netflix vai à frente, e a distância entre a Netflix e as outras plataformas de streaming é enorme. Portanto, Netflix teve cerca de 42 nomeações de conteúdos para os Globos, e é assim, estamos a falar realmente de um número enorme. Portanto, 42
nomeações é realmente um número bastante elevado, e acho que isso só vem a provar que as plataformas de streaming também estão no plano de cinema, que devem ser incluídos neste tipo de concursos e de galas, porque o que eles fazem é cinema. Portanto, o que sempre foi necessário para um filme, um conteúdo ser nomeado para uma gala, para uns Globos de Ouro, foi pelo menos estar uma semana. O filme tinha que estar pelo menos uma semana em exposição no cinema. Portanto, o que este ano foi completamente impossível. Portanto, Ana, eu acho sinceramente que a concorrência fica a larga distância da Netflix, e para quem é assinante destas plataformas, eu acho que se consegue perceber que, obviamente, que não é só um número, a qualidade é realmente, transparece aqui esta distância entre os concorrentes, porque os conteúdos que a Netflix tem estão cada vez melhores. Para além disso, houve também algumas controvérsias e, portanto, já li algumas críticas do que se passou na gala de ontem, não é? E, portanto, há alguns críticos que dizem que isto é algo que o que aconteceu, as nomeações a partir de plataformas de streaming, é algo que não acontecerá mais, que não querem que aconteça, é algo que, bom, foi mesmo porque tinha que ser e que não irão continuar. E na tua opinião, achas que sim? Pois, é assim, eu acho sinceramente que as plataformas de streaming haviam de continuar sempre e de fazer parte destas nomeações. E acho que sinceramente, com o que se passou este ano e com a prova de que as plataformas, estas plataformas têm bom conteúdo, têm bons atores, atrizes e bons argumentos e produção, eu acho que será muito difícil retirar agora na totalidade as plataformas de streaming deste tipo de concursos, porque acabam por ser um concurso. Portanto, eu acho que, na minha opinião, mesmo que queiram excluir, eu acho que não vão. Acho que vai ser muito complicado agora decidirem tirar as plataformas destas competições. Porque lá está, é como eu digo, estas plataformas provaram que têm boas produções, que têm bom conteúdo, e se o que eles fazem é cinema, também deve ser, de alguma maneira, galardoado, não é? Portanto, deve ter o seu valor e deve ser reconhecido pelos seus conteúdos. Também houve algo que me chamou a atenção, que foi que houve uma grande crítica, onde disseram, agora não me está a ocorrer o nome, mas uma acho que humorista até famosa, que qualquer lixo tinha sido nomeado este ano, e foram os Globos de Ouro muito criticados pela suposta falta de diversidade nos conteúdos nomeados. Eu sinceramente não concordo com esta informação que anda aí a correr. Eu acho que existe muita diversidade, e a diversidade é provada logo pelo facto de termos aqui conteúdos que nunca seriam reconhecidos como tal se não tivessem esta oportunidade. Portanto, em detrimento, porque obviamente era muito bom sinal se a gala se concretizasse pessoalmente, não é? Isso era muito bom, porque perante a situação pandémica pela qual estávamos a passar, provaria que estávamos numa situação um bocadinho melhor, mas ao mesmo tempo há males que vêm por bem, como se costuma dizer, e se isto não acontecesse, as plataformas de streaming não se conseguiam afirmar, que acho que foi muito isso que aconteceu este ano. As plataformas de streaming afirmaram-se aqui, afirmaram os seus conteúdos e a sua qualidade. Portanto, eu não concordo com essa falta de diversidade. Acho que houve bastante diversidade, mas também temos aqui algo, apesar, e talvez seja esse o motivo, pelo qual existem algumas críticas. Portanto, obviamente que há aqui uma diferença grande entre conteúdos que são produzidos para plataformas de streaming e conteúdos que são produzidos em Hollywood e que vão para cinema. Portanto,
Normalmente, os conteúdos que são criados aqui para as plataformas de streaming são de uma exploração barata, portanto, e a produção destes conteúdos normalmente é muito mais barata, e portanto há muita quantidade, ou seja, por serem produções mais baratas, também há muita quantidade e oferta de conteúdos, portanto, muita quantidade, alguma qualidade, portanto, não vamos dizer que de repente todos os conteúdos são fantásticos e que têm muita qualidade, mas que realmente foi algo que foi melhorando ao longo do tempo. Portanto, eu acho que este é o maior desequilíbrio, porque as produções são feitas num contexto diferente. Também devo aqui salvaguardar e relembrar algo que também acho importante, e até falando aqui um bocadinho sobre jornalismo, é que as plataformas de streaming, e nomeadamente a Netflix em específico, têm cada vez mais apostado em séries, portanto, estas plataformas acabam por ter cada vez menos filmes, o que é uma realidade. No entanto, têm explorado um formato que muitas vezes não é explorado como deveria, que é o documentário. O documentário tem sido cada vez mais explorado, existem cada vez mais produções, e isso é importante, porque o documentário parte muito daquele que também é o jornalismo de investigação, e acho que vem aqui provar às pessoas e transmitir uma mensagem de que investigação é importante e que jornalismo é importante, e eu acho que o documentário, como sendo algo informativo, é também muito importante para as pessoas perceberem a relevância que os conteúdos jornalísticos podem ter. Muito bem, Joana. Entretanto, temos aqui mais um comentário. Que eu não consigo ler no telemóvel, por isso agradeço que me leias. Sim, eu leio. Achas que os produtores e empresas de Hollywood estão com receio que as plataformas de streaming roubem todo o público facilmente? Então, neste momento já roubaram, pelo menos para já, não é? Nós não sabemos o que é que vai acontecer quando tudo isto passar. Obviamente que o cinema vai ter... O cinema, quando estou agora aqui a falar de cinema, estou a falar do cinema como espaço cultural, de entrarmos numa sala de cinema, não é? Porque o cinema agora também está em casa. Porque é cinema na mesma, não é? E isso nós já percebemos. Agora, acho que nada substitui, obviamente, a sala de cinema. A sala de cinema acaba por ser não só ver um filme, nós deslocarmos-nos, entrarmos numa sala de cinema, vivermos todo aquele ambiente, é também o viver uma experiência cultural que é muito mais do que estarmos em casa, sentados na nossa cama ou no nosso sofá, a ver televisão. Portanto, aqui as salas de cinema acho que nunca vão perder o interesse nem o público, porque carregam aqui um valor e uma experiência cultural bastante importante. Agora, falando aqui um bocadinho de preços e de dinheiro, porque é algo que conta sempre. Uma subscrição da Netflix base custa 7,99 ou 8,99. Nós não vamos, dificilmente vamos ver um filme com esse dinheiro. Portanto, acho que o cinema é uma experiência cada vez mais cara também, infelizmente, e que não é para todos. Portanto, nós damos 5, 6 euros, dependendo do dia, dependendo também do cinema, damos 6 euros por um bilhete e damos 6,99 por um mês de conteúdos. Obviamente que isto são coisas a pesar. E acho que, respondendo à pergunta sobre os diretores, não é? Ana, sim, pois entretanto também acrescentou aqui que e daí não estarem dispostos a incluir as mesmas nas nomeações do próximo ano. Ou seja, se achas que isso pode ter pesado nessa crítica que no fundo fizeram? Sim, sem dúvida, porque acho que os produtores não têm medo que o cinema desapareça, porque ele nunca vai desaparecer. Aliás, ele até se provou reinventar e há aqui outras formas agora de consumir cinema e de consumir conteúdos, mas eu acho que lá está, é pela experiência cultural
que existe um filme que esteja no cinema, à partida é um bom filme, uma boa produção, milhões e milhares de dinheiro para essa produção, enquanto que na Netflix é um bocadinho diferente, mas eu acho que nada substituirá o cinema, a sala de cinema, porque realmente é uma experiência cultural, ao contrário da Netflix. Agora que as pessoas possam ir menos ao cinema, porque realmente assinam uma plataforma de streaming em que pagam mensalmente quase o valor de um bilhete que corresponde à visualização de um filme, claro, acho que as pessoas, obviamente, individualmente pesam esse fator, sem dúvida alguma. Muito bem, Joana. Entretanto, portanto, achas que no fundo isto pode ter sido um pouco um ponto de viragem e uma revolução aqui no mundo do cinema? Esta pandemia pode ter aumentado ou acelerado este ponto de viragem? Sem dúvida alguma, até porque eu acho que as plataformas de streaming vieram fazer algo que Hollywood não fazia ou não faz, que é acreditar em projetos mais pequenos. E nós temos o exemplo de La Casa de Papel, uma série que teve... E também a diversidade de conteúdos, porque a Netflix e outras plataformas têm cada vez mais conteúdos espanhóis, por exemplo. O cinema espanhol é algo que está cada vez mais em foco e que as pessoas veem cada vez mais. E La Casa de Papel, uma série que as pessoas adoraram, e que agora está a ser gravada em Portugal. Portanto, se os portugueses já eram fãs desta série, agora vão ser mais. Temos o caso de La Casa de Papel, que ninguém queria produzir este conteúdo, portanto, e dar dinheiro, não é? Haver um investimento aqui para a produção deste conteúdo, a Netflix deu. E como a La Casa de Papel, outros conteúdos que nunca teriam essa oportunidade em Hollywood, nem teriam a oportunidade de ir para um cartaz no cinema, mas que aqui tiveram um lugar. Por isso eu acho que as plataformas de streaming dão lugar ao cinema maior e ao cinema mais pequenino e aos projetos mais pequenos, e eu acho que também isso é muito importante. Muito bem, Joana. Obrigada por estes teus comentários e esse esclarecimento aqui também da rubrica em tela, e também faço o convite para que vão acompanhando aqui os artigos da Joana, sempre à sexta-feira, geralmente às 19 horas, é sempre partilhado e publicado no site em jornalreferência.pt. Por isso estejam atentos e também estejam atentos a estas nossas lives, que serão mensais. Por isso a Joana estará sempre aqui mensalmente para falar convosco sobre cinema e sobre tudo o que esta área envolve. Sim, Ana, e até te pedi aqui, já que estamos quase a terminar, para fechar com uma ideia que acho bastante importante, que é o facto de nós sermos assinantes de uma plataforma de streaming. Nós sermos assinantes de uma plataforma de streaming é muito mais do que podermos ver conteúdos. O facto de nós sermos assinantes e de utilizar, e aconselho às pessoas que, se puderem, que se realmente pensarem no valor da cultura e em apoiar a cultura, que deixem ao máximo de consultar sites pirateados que oferecem supostamente, nunca são os mesmos conteúdos, nunca é a mesma qualidade, não tem nada a ver, mas que as pessoas acabam por se dirigir a esse tipo de sites para ver os conteúdos. O facto de uma pessoa ser assinante de uma plataforma de streaming é o apoio à cultura, e eu acho que as pessoas têm que pensar um bocadinho mais profundamente do que é isto de estarmos a assinar uma plataforma de streaming e o que é que nós estamos a fazer e o nosso dinheiro vai para onde. Portanto, o facto de nós estarmos a subscrever, no meu caso, Netflix, Disney Plus, estou a apoiar o negócio e estou a apoiar, obviamente, o mundo cinematográfico e, obviamente, a cultura
que é algo que nos enriquece todos os dias e que nos ensina sempre algo. Por isso eu acho que em todos os conteúdos, sejam eles filmes, séries, documentários, nós aprendemos sempre alguma coisa. E aqui o entretenimento é muito importante, porque é o que acaba por ser aqui o cinema, e é entretenimento, mas também é cultura. E eu peço para as pessoas, e é esse também o meu objetivo aqui com o Intela, que não se esqueçam do quão importante é apoiarmos a cultura, seja ela em Portugal ou não, isso não importa. Portanto, as pessoas que ainda consultam esse tipo de sites pirateados, faço aqui, e já fiz, a Ana sabe anteriormente em alguns artigos que já escrevi, faço sempre o apelo para as pessoas, se tiverem a possibilidade, se tiverem interesse pelo mundo de cinema e por estes conteúdos, assinem uma plataforma de streaming, porque desta forma vão apoiar o cinema e a cultura, obviamente. Muito bem, Joana. Deixa-me só antes de terminar, tivemos aqui mais um comentário aqui do Bruno Azevedo, que diz que acho que poderá haver sempre medo por parte das empresas, até porque as plataformas de streaming estão cada vez mais com poder de compra. As plataformas estão cada vez mais com grandes atores nos seus elencos. Ainda sobre aquilo que estávamos a falar há pouco. Sim. E, entretanto, também agradecer a quem nos esteve a seguir até agora e que esteve aqui também a colocar algumas reações aqui no direct do Instagram, que eu já vi aqui que foram várias pessoas, e também no Facebook. E por isso agradeço a quem está desse lado e nós voltamos também aqui no próximo mês para debater mais sobre cinema, e até lá acompanhem aqui a rubrica da Joana, o Em Tela. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição. Obrigada a todos.